Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso debate sobre as atividades de enfermagem em terapia intensiva. Nosso referencial bibliográfico vocês já conhecem, é o livro CTI, Atuação, Intervenção e Cuidados de Enfermagem, de Nébia Maria Almeida de Figueiredo, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, de Brunner, Fundamentos de Enfermagem, de Potter, e Conceitos e Habilidades no Atendimento de Enfermagem, de Bárbara Timbe. Hoje vamos falar sobre as principais características, competências, qualidades que um profissional de enfermagem deve reunir para poder desempenhar com eficiência as suas atividades profissionais no ambiente de terapia intensiva. Muitos possuem receio, temor, verdadeiro medo de desenvolver atividade, tanto no serviço de emergência, tanto no serviço de terapia intensiva. Por quê? Quantidade de tecnologias envolvidas na assistência, complexidade clínica e hemodinâmica que o paciente apresenta, exigência, dedicação, características que são inatas, de você lidar num perfil sutil, numa linha tênue entre vida e morte. São pacientes extremamente instáveis hemodinamicamente, com patologias que requerem cuidado imediato. A própria resolução da diretoria colegiada do COFEN 293, ela dita o seguinte, que cuidados intensivos a pacientes críticos gira em torno de 17,9 horas de assistência de enfermagem. É muito tempo dedicado exclusivamente à assistência do paciente, à implementação da terapêutica prescrita. Então vamos listar para vocês quais são esses itens que compõem esse indivíduo. Além do potencial de uma equipe de unidade de terapia intensiva, deve responder a uma série de exigências. Então listei para vocês aqui as mais importantes na minha perspectiva. Organização, priorização, comunicação, liderança, praticidade, acessibilidade, flexibilidade, sutileza, versatilidade e paixão, amor, devoção ao que está sendo realizado em relação ao paciente. Competência. Então a gente entende o seguinte, que o paciente, que o indivíduo que está sendo assistido naquele local, ele reúne algumas características bem específicas, ponto. O profissional tem que ter competência técnica para entender a dinâmica do paciente e, em cima dela, traçar a sua metodologia assistencial. Seja o profissional médico, seja o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, o técnico auxiliar de enfermagem. É um paciente complexo, na qual os conhecimentos, a gama de conhecimento técnico-científico se torna constante, presente e necessário para que você consiga, de maneira pontual, de maneira satisfatória, atender às necessidades humanas básicas que o paciente apresenta, afetada pelo processo patológico. Habilidade e destreza. Então, habilidade manual, destreza para você fazer procedimentos específicos, colaborar, assistir outros profissionais em seus procedimentos, que são característicos da sua atividade fim, conhecer a dinâmica, a ciência, a tecnologia envolvida na manipulação de determinados ventiladores, monitores cardíacos, bombas infusoras. Então, todas essas informações, habilidade e destreza, ela faz parte da característica fim do profissional. Disponibilidade para trabalhar em ambiente confinado dentro do hospital. Por questões óbvias de controle de infecção associada à assistência de saúde, é interessante que o profissional alocado na unidade de terapia intensiva, permaneça o maior tempo dentro da unidade, de modo a que você não transite por áreas estranhas ao CTI, de modo a que você não venha carregar a microbiota transitória do meio externo para o intra-terapia intensiva. Perfeito? Então, é um tempo longo de permanência no CTI, onde fatores físicos como frio, ruído, iluminação, podem vir a comprometer o seu bem-estar. Então, é necessário que haja uma temperatura em torno de 22 graus Celsius, controle microbiológico, para também conter o aquecimento que esses aparelhos produzem por gerarem calor,
o ruído das bombas infusoras, dos monitores, do ventilador. Então, tudo isso caracteriza uma necessidade do profissional ter uma aptidão para desenvolver suas atividades dentro desse ambiente confinado. Disposição para cuidar de clientes críticos. Então, você vai estar dentro de uma unidade onde você vai ter um paciente com um padrão hemodinâmico de instabilidade ou apresentando um risco iminente de morte. Então, você tem que ter disposição, tem que ter sensibilidade, tem que ter estrutura emocional para você lidar com esse paciente que demanda muitas horas de assistência, muita complexidade e uma ação intensa do profissional, seja ele o técnico de enfermagem, o auxiliar ou o enfermeiro. Preparação para adaptar-se aos ruídos dos aparelhos e ao frio do ambiente. Como já falamos, esse ambiente é um ambiente que é controlado, é um ambiente que requer abordagens específicas em conta do grande número de infecções hospitalares associadas à terapia intensiva, às invasões que o paciente está sujeito, à própria microbiota ambiental. Então, o que acontece? A manutenção de temperaturas entre 17, 18 e 22 graus Celsius fazem um controle microbiológico, diminui o calor produzido pelas máquinas, pelos monitores, pelo ventilador mecânico, pelas bombas infusoras, entre outros. E os ruídos que são necessários. Então não é admissível que o profissional silencie monitores, silencie bombas infusoras, porque o ruído produzido por esses equipamentos serve de sinal sonoro de alerta por qualquer tipo de inadequação em seu funcionamento ou alteração hemodinâmica que o paciente venha apresentar. Item 6. Preparação para lidar diariamente com o sofrimento e a morte. Então, se você emocionalmente não tem um equilíbrio de entender que a unidade de terapia intensiva, ela recebe indivíduos que estão com alteração hemodinâmica que pode evoluir para um quadro de óbito, você não pode trabalhar ali. Ou então você precisa lapidar, trabalhar melhor essa sua característica. Porque quando você envolve questões emocionais, você acaba perdendo o senso crítico para atuar de forma bem profissional, bem específica, bem científica. Então, se você estiver envolvido emocionalmente com aquela questão do paciente, com a dor do paciente, com o sofrimento do paciente, possivelmente você poderá adotar condutas que fogem da proposta institucional, da proposta técnico-científica que ali esteja sendo desenvolvida. 7. Conhecimento técnico-científico. Então, o conhecimento é dinâmico. A cada dia, novas ciências, tecnologias, avanços dentro dos saberes, do atendimento ao paciente, da saúde em geral, acontecem. São artigos, são estudos, são grupos de pesquisa que elaboram, que criam novas práticas, novas tendências, novos saberes. E você, profissional que atua em terapia intensiva e em emergência, precisa estar em sintonia com essas novas tecnologias. Portanto, o estudo deve ser permanente. O conhecimento é um dom que é dinâmico, ele não é estático. A cada dia você aprende novas coisas. Então tem que ter humildade, mente aberta para você absorver novos conhecimentos. E quando isso não estiver ao seu alcance, sinalize para a sua chefia imediata, sinalize para a sua coordenação a necessidade de uma readaptação, de uma reciclagem de conhecimento, de uma educação permanente, de educação continuada. Porque o bom profissional é aquele que domina os saberes, os conhecimentos. 8. Permanente estudo, atualização e adequação às inovações tecnológicas. Então, diuturnamente, novas tecnologias para atender o nosso cliente da melhor forma possível acontecem, crescem, desenvolvem-se. Então, você precisa estar em sintonia a tudo isso. Então, permanente estudo. Hoje, com o advento da internet, a gente pode acessar livros, artigos, sites de universidades, de fundações, de instituições, de grupos que oferecem o conhecimento para a gente. Então, o conhecimento está ao seu alcance. Basta você ter o desejo de obtê-lo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos que participam ativamente do nosso canal, sinalizando questões, sugerindo temas, fazendo críticas, elogios. O canal é feito para vocês.
Se não existir quem ouça o que tem a ser dito, não adianta existir quem queira falar. Então, dividir um pouco do conhecimento a quem tem interesse de obtê-lo é um prazer incomensurável para todos nós. Então, eu convido a vocês a se inscreverem no canal, curtirem, dividir esse vídeo nas redes sociais e também nos seguirem nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e no iKins. Então é só procurar a gente lá. Tá aí para vocês aí os nomes. Busquem lá, nos siga, compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!